Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Eu cumprimento a cada um de vocês com a paz do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus. E eu desejo que as bênçãos do céu sejam derramadas nas suas vidas de tal maneira que elas venham a transbordar e também alcançar a outros que estão ao redor de vocês. Amém? E amigos, por falar em bênçãos, deixe aqui nos comentários os seus agradecimentos pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a vocês e aos seus familiares e deixem também o seu pedido de oração, porque eu tenho orado por cada pedido aqui do canal e eu peço que os irmãos também orem pelos pedidos que são feitos aqui, ok? Bom, meus queridos, nós vivemos em um país de terceiro mundo e diferente de países modelo como o Canadá, a Suécia e tantos outros por aí, a grande maioria de nós brasileiros não tem uma renda mensal tão favorável quanto a renda mensal dos cidadãos desses e também de outros países de primeiro mundo. E também, por esse motivo, muitos trabalhadores acabam fazendo o serviço desanimados e até mesmo irritados, porque sabem que lá no final do mês, com o que eles ganharem, mal vão conseguir pagar as contas, não é verdade? Mas, se você fosse chamado para exercer uma função de grande responsabilidade em uma empreiteira multinacional para ganhar cerca de 30 ou 50 vezes mais do que você tem ganhado, você aceitaria a proposta? E caso você aceitasse essa proposta, será que o acréscimo de algumas dezenas de milhares mensais em sua conta ajudaria você a trabalhar um pouquinho mais animado? Bom, eu creio que a maioria de vocês responderia que sim. Mas, meus amigos, como cristãos, nós dizemos que a nossa pátria não é nessa terra, mas sim a nossa pátria é no céu. E, na verdade, nós somos convidados a trabalhar não em uma empreiteira multinacional, mas em uma multi-universal, que é a empreiteira de Deus, e a remuneração que o Senhor nos promete dar, meus irmãos, não somente ultrapassa toda a riqueza desse mundo, mas Ele ainda nos prometeu a bendita vida eterna em Cristo Jesus. Contudo, eu gostaria de apresentar aqui nesse vídeo para os irmãos um texto que está lá no Espírito de Profecia, no livro Testemunhos para Ministros, lá na página 207. E o texto começa assim: o espírito do trabalho missionário é pouco conhecido entre nós, e sua manifestação é muito necessária em cada ramo da obra. Uma parte da igreja começou a demonstrar alguma atividade nos ramos missionários. Mas, se não despertarmos de maneira mais geral e completa, então os que não conhecem a verdade para esse tempo avançarão na nossa frente e nos bloquearão o caminho. Amigos, todos nós que nascemos no reino de Deus deveríamos nascer como verdadeiros missionários do Senhor. Os próprios anjos de Deus deixariam alegremente as cortes celestiais e assumiriam a nossa forma humana para completar essa obra de salvar almas. Mas Deus encarregou esse trabalho para você e também para mim, que fomos objetos extremo para o Criador, a ponto dele se humilhar e aceitar não apenas viver 33 anos sendo injuriado nessa terra, mas também receber o castigo mais cruel entre os homens, a morte por crucifixão. E, irmãos, quantas vezes nós escutamos ou até mesmo comentamos que essas igrejas que não conhecem ou que não estão interessadas, na verdade, enchem mais e mais a cada dia. E quantas vezes ficamos indignados com isso? Mas a verdade é que um dos fatores dessas igrejas encherem tanto é porque nós não estamos trabalhando zelosamente para alcançar aqueles que querem ouvir o verdadeiro evangelho eterno. E o texto continua dizendo: quanto tempo será necessário para despertar os ociosos que durante anos têm desperdiçado tempo em Battle Creek? Quando se tornarão eles fiéis testemunhas de Deus? Quanto tempo levará antes que eles
tomem o jugo com Cristo. Veja, essa mensagem foi primeiramente direcionada aos membros da igreja que residiam em Battle Creek, mas agora ela é direcionada para você e também para mim e para cada igreja adventista ao redor de todo mundo que está desperdiçando o precioso tempo que ainda nos resta. Irmãos, nós não fomos chamados a ser um gerente ou um CEO de uma multinacional. Mas nós somos chamados a ser infinitamente mais do que isso e a receber infinitamente mais do que essas pessoas recebem. Nós fomos chamados a ser missionários do Senhor, testemunha do Rei dos Reis aqui nessa terra. Nós fomos chamados a fazer um trabalho que nem os mais elevados serafins podem fazer. Entrar em contato pessoal com seres humanos a fim de trabalhar pela salvação da alma deles. E o texto ainda diz assim: quanto tempo por dia é separado para o culto de Deus? Quantos têm períodos para contemplação e oração fervorosa? Veja, o grande problema na questão missionária dentro da igreja se dá pelo fato de não termos a presença de Deus dentro dos nossos corações, porque não temos separado tempo para o adorarmos e nem tempo para contemplarmos a sua verdade, e também não temos tempo para orar fervorosamente em favor da nossa própria vida e da vida do nosso próximo. Amigos, embora essas palavras que eu vou dizer são duras, esse texto que eu li mostra que elas são reais. E a verdade é que se nós não temos o desejo de fazer o trabalho missionário, é porque não temos ainda verdadeiramente Deus em nosso coração. Porque se realmente tivéssemos Deus em nossas vidas, assim como aconteceu com os discípulos, conforme diz o Espírito de Profecia, nós seríamos impelidos a ir e trabalhar pela salvação dos outros. E o texto de Testemunhos para Ministros, lá na página 207, termina dessa forma: não há um inativo no céu, e ninguém entrará na bem-aventurada mansão que tenha deixado de demonstrar amor para com Cristo e que não tenha envidado esforços para a salvação de outros. Bom, toda grande empresa sempre está de olho ali no desempenho dos seus funcionários, e os funcionários que estão enchendo o seu bolso de dinheiro, mas que não estão levando o trabalho a sério, primeiramente eles são advertidos, mas se eles persistirem em serem relaxados, eles são desligados da empresa. Amigos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E Ele não tem prazer em vomitar da sua boca o seu remanescente amado. Contudo, o céu todo está observando o povo de Deus e não entrará no paraíso aqueles que não fazem grandes esforços para a salvação do seu próximo. Veja, nem todos são pregadores, nem todos são professores da escola sabatina, nem todos são diáconos ou diaconisas, nem todos são anciãos, nem todos são recepcionistas, mas independente do dom ou dos dons que Deus nos deu para evangelizar, ninguém entrará no céu se estiver escondendo esse ou esses talentos e demonstrando assim que, na verdade, não ama nem a Deus e nem ao seu próximo. E, irmãos, ainda que alguém esteja impossibilitado de fazer o trabalho missionário pessoalmente, que ao menos gaste tempo orando fervorosamente pela salvação daqueles que ainda estão perdidos no pecado. Bom, nós vamos ficando por aqui, e o meu desejo e também a minha oração é para que abramos o coração para podermos receber de Deus o verdadeiro espírito missionário. Amém? Então, fiquem todos sob a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima.